Manchester City e Fluminense, Guardiola e Fernando Diniz. A final do Mundial se aproxima. Na sequência do vídeo eu trago detalhes sobre a decisão, horário do confronto, onde você vai poder assistir a partida, prováveis escalações e quanto o campeão e o vice-campeão da competição irão embolsar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre a final do Mundial de Clubes. Nessa sexta-feira às 15 horas, horário de Brasília, tem Manchester City e Fluminense, o encontro de Guardiola e Fernando Diniz pela final do Mundial de Clubes. Um brasileiro tentando quebrar um jejum que dura mais de 10 anos. O último campeão mundial brasileiro foi o Corinthians, lá em 2012 contra o Chelsea. De lá para cá vive essa seca, né, o futebol brasileiro. O Fluminense vai tentar quebrar isso. Vou trazer nesse vídeo as prováveis escalações, também falar um pouco sobre a arbitragem, falar um pouco do que eu aguardo para esse confronto e também o quanto o campeão deve embolsar, o quanto o vice-campeão vai embolsar nessa edição do Mundial de Clubes. Antes, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo se você já é inscrito. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, sempre tendo informações do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Me ajuda a chegar a essa próxima meta agora de ter 3.000 inscritos aqui no YouTube. Mas bora começar falando sobre as prováveis escalações, falando primeiro sobre o Manchester City. Os desfalques a gente já conhece, né, por conta da semifinal, onde o Manchester City conseguiu passar com uma grande tranquilidade. Trazer um ponto importante, né? O Manchester City ele teve um adversário muito mais frágil do que o Fluminense teve na semifinal, o que é um ponto bom para o Fluminense, né? Chegou ao Mundial e teve como um ponto de partida para se adaptar ao ambiente um adversário um pouco mais forte, mas isso eu vou falar um pouco na sequência. Provável escalação do Manchester City com Ederson no gol, tendo o Walker, o Akanji e o Ake na linha defensiva, Stones um pouco mais à frente, Rodri no meio de campo, Kovacic e o Bernardo Silva também um pouco mais avançado, Phil Foden, o Grealish e o Álvares no comando do ataque. Esses são os 11 iniciais. A provável escalação do Manchester City se repetindo, né? Deve se repetir a provável escalação que foi utilizada, a escalação na verdade que foi utilizada na semifinal, agora nesse confronto da final. Olhando para a provável escalação do Fluminense, e deve se repetir também a provável escalação, na verdade a escalação que foi utilizada contra o Al-Ahly. Fábio no gol, Samuel Xavier, que era até uma dúvida se ia jogar no confronto anterior ou não, jogou e deve ser novamente o lateral direito do Fluminense. Nino, Felipe Melo na zaga lateral esquerda com Marcelo, Martinelli, André, Ganso, Arias, Keno e Germancano. O que pode ter de diferente em relação nem à escalação, mas em relação à forma de jogo? No jogo anterior a gente viu um Fluminense muito mais livre, muito mais solto, se lançando à frente. Muitas vezes o Martinelli era o lateral esquerdo liberando o Marcelo. Acredito que contra o Manchester City isso não deve acontecer com tanta frequência. Em algum momento pode sim acontecer, até para o Marcelo ajudar um pouco na criação, mas eu vejo o Marcelo realmente jogando mais como um lateral e o Martinelli jogando um pouco mais de fato como meio de campo que ele é. Não que ele fez uma atuação ruim, muito pelo contrário, foi muito bem nessa cobertura, mas acredito que a tendência é de um jogo onde o Fluminense deve ter menos a bola do que teve contra o Al-Ahly. Isso é lógico, isso é muito claro. O que é a minha preocupação em relação a o que eu aguardo para o confronto? Eu queria que você deixasse a sua opinião aqui abaixo também. Quem você acha que deve vencer? Se deve ter uma goleada para um dos dois lados? É claro que o favorito é o Manchester City, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Acredito um dos problemas do Diniz, e que isso acontece muito no Campeonato Brasileiro também, é o problema defensivo, né? Muito claro como o Fluminense, e eu não tô nem falando da saída de jogo, tô falando quando o adversário tem a bola, naquele trecho final do campo, eu vejo um Fluminense que às vezes tem alguns problemas e que contra o Manchester City esses problemas podem ficar ainda mais claros. Então essa é a minha principal preocupação. Sobre a saída de jogo também tem um pouco disso, né? Como o Manchester City vai se comportar, e acredito que deve ter uma postura bem agressiva na saída de bola do Fluminense. Mas a minha preocupação maior mesmo é como o Fluminense vai se comportar quando tiver lá atrás, quando tiver todo mundo com as costas lá no Fábio. Acho que é esse um dos problemas maiores. Fluminense com a bola no pé, apesar da saída de bola arriscada,
acho que nem me preocupa tanto assim, é muito mais quando o Fluminense não tem a bola. Falando brevemente sobre a arbitragem é desse senhor aqui, do polonês. Ele foi árbitro da final da Copa do Mundo, né, entre Argentina e França, final da Champions, entre Inter e Manchester City, e apitou o jogo do Fluminense contra o Al-Ahly nessa semifinal. Então é um árbitro que tem um currículo, que está acostumado a jogos grandes e jogos grandes recentes, então acredito que está bem entregue sim a arbitragem para o confronto. Falando sobre onde você vai poder assistir a esse confronto antes de passar os valores para o campeão e também para o vice-campeão. Confronto você vai poder assistir no YouTube, na Cazé TV, e também na TV Globo a partir de imagens abertas, né, com imagem, você pode acompanhar por lá, mas eu também deixo como sugestão você acompanhar aqui no YouTube pelo Na Rede Oficial. Também tem uma transmissão, não tem imagem, mas tem números na tela e tem narração e tem comentários que eu indico demais. Então vai acompanhar lá no Na Rede, você pode, como sugestão, deixar na TV e deixar pelo aparelho, pelo smartphone, assistindo na rede e a TV com imagem. Mas falando sobre a questão dos valores, quanto cada equipe deve embolsar nessa final. Campeão, e eu vou deixar até o print aqui, tô tirando essa informação lá do site da ESPN, eu vou deixar aqui o link, que tem uma matéria bem interessante falando sobre tudo sobre essa final. O campeão deve embolsar cerca de 25 milhões de reais, né, convertendo para o real, e o vice-campeão deve receber cerca de 20 milhões de reais. Deixa aqui abaixo qual a sua opinião sobre essa final, quem você acha que deve levar a melhor, se vai ter uma goleada, se o Fluminense consegue surpreender. Acredito que tende a ser um jogo onde o Fluminense, é claro, futebol sempre deixa muito tudo em aberto. O Fluminense tem a chance sim de ser campeão, mas acredito no Manchester City fazendo valer o favoritismo, mas não vejo um Manchester City goleando ou dominando tanto quanto muitos aguardam. Acredito num jogo que em alguns momentos pode parecer até equilibrado. É essa a minha opinião, mas acredito ainda assim em uma vitória do Manchester City. Deixa aqui abaixo a sua opinião. Vou ficando por aqui, pedindo antes de finalizar o vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda demais aqui ao meu crescimento. Também compartilha esse link em grupos de torcidas que você tem. Em relação a esses valores, né, 25 milhões de reais para o campeão, também 20 milhões de reais para o vice-campeão, uma informação, e também deixando aqui abaixo o link da matéria que você pode acompanhar. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, até a próxima.